Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, meio-dia. Vamos conversar hoje com a Ana, que me fez uma pergunta quando foi isso? Foi na terça-feira, numa conversa que eu estava tendo com o Cláudio, meu colega aqui de trabalho no Olhar Contemporâneo. E a Ana colocou a seguinte pergunta. Ela perguntou se a estética, se a arte contemporânea rompe com a estética. Eu falei, olha, Ana, acho que isso pode ser um bom papo e acho que tem muita gente aí que pode se interessar nesse assunto. Então vamos fazer uma live separadamente aí para discutir só isso. Então essa live é hoje. Deixa eu colocar aqui, ela deve estar chegando. Então aqui eu vou colocar arte. Estou colocando o título para nós. Contemporânea rompe com a estética. Oi, Ana. Coloquei o título aqui da nossa conversa, Arte Contemporânea Rompe com a Estética. Parece que a Ana estudou já um pouquinho o assunto, então vamos ver o que ela traz pra gente também. E pode ser uma boa troca. E deixa eu ver como é que eu trago ela aqui pra conversa. Acho que eu tenho que... Isso. E a gente vai fazer aqui esses... Ficar na vertical. Quer ficar na vertical? É. E a gente vai fazer aqui o... Eu tava apresentando e dizendo que terça-feira eu estava numa conversa com o Cláudio, meu colega no Olhar Contemporâneo. Você postou a pergunta, né, se a arte contemporânea rompe com a estética, e eu achei que era um assunto legal aí para a gente dar mais atenção. Então a gente está marcando hoje, e acho que tinha uma outra pessoa que tinha feito uma pergunta também. Era a Rita, mas a Rita a gente tratou a pergunta na terça quando ela fez. Então a gente vai fazer agora as terças e quintas esses bate-papos assim com um assunto, né, mas sem muito compromisso, uma troca espontânea, mas em torno de uma pergunta. Então essa fica a primeira aí da nossa série bate-papos conversas com olhar contemporâneo. Ótimo. Não, acho que se você quiser um minutinho assim se apresentar para as pessoas saberem aí o seu lugar de fala, como fala, assim, um pouco da sua... e onde você está, o que você faz, e depois disso, o que motivou a sua pergunta aí sobre a arte contemporânea romper com a estética. Bom, eu sou uma artista, né? Eu sou uma artista bem reservada, de poucos trabalhos expostos. Eu comecei a produzir arte, a mostrar o que eu faço em 1998. Tive o privilégio de fazer uma exposição, só eu e o Basbaum, num apartamento na Rua Paissandu, que era um edifício Art Deco, aí eu fui lá, fiz uma pesquisa do prédio, do edifício, e a gente dividia esse espaço da sala. E o Basbaum fez aquela parede dele, com os diagramas e tal, e eu tentando me relacionar com a obra dele. E entre uma sala e outra tinha um vão, arquitetura mesmo, um vão, quase que um quadrado, né? Aí eu instalei um vidro ali. E chamei o Tomás Brum, que é um filósofo aqui do Rio de Janeiro, que foi um professor de estética, e para escrever um texto. Ele chamou aquele vidro de filtro translúcido do mundo. Porque eu comecei a observar... Ana, está falhando. Ai, desculpa. Você consegue chegar mais perto do roteador ou trocar alguma coisinha para ver se melhora? Basbaum é um dos grandes artistas aí da década de 90, que está no nosso curso sobre os artistas da década de 90. Quem não conhecer, recomendo pesquisar. Ricardo Basbaum. Tem um trabalho fantástico sobre as novas bases para a personalidade. Tem uma sala no novo prédio da Tate, e é um grande artista, um dos que tem uns diagramas
fantásticos. Grande Michel Alcoforado, quanto tempo? Tá no México fazendo a barba, tá na Índia, no podólogo. Cadê o Michel? Viaja pelo mundo para fazer as coisas mais do dia a dia, né, Michel? Antropólogo, essas coisas. Vida de antropólogo. Beth Gavião, acho que a Ana caiu, deve estar voltando aí para tentar ter uma internet melhor. E aí eu coloquei aqui a arte contemporânea rompe com a estética, que é a pergunta que a Ana me fez na terça-feira. A gente, tá em Buenos Aires, o que foi cortar a unha, foi fazer a barba, foi ai, ai, ai. Michel, cara mais viajado. Ele não viaja para ver a Torre Eiffel, assim, não viaja para ver não vai para Miami, não vai para os lugares básicos, ele vai para aqueles países que a gente nunca ouviu falar, que não consegue apontar no mapa, ele está lá. Se bem que Buenos Aires dessa vez até está previsível, né, Michel? Acho que você concluiu o seu doutorado no Buenos Aires, né? Você escapa para Buenos Aires quando você tem que focar em alguma coisa. Esperando a Ana voltar aqui. Deixa eu chamar ela. Pronto, vamos ver se está melhor. Melhorou, né? Estava falando que você fez uma exposição com o Downbound. Isso em 1988, 98, no Espaço P, né? Então eu pego esse vão da sala do apartamento e coloco um vidro, obviamente um vidro com segurança, para quem não visse, enxergasse o vidro, não quebrasse, não se machucasse e tal. Então era um vidro cheio de coisas e ficou um trabalho muito interessante, porque você não podia atravessar fisicamente o espaço por causa do vidro, mas ao mesmo tempo você podia ver através do vidro tudo, o entorno, né? E eu queria brincar com uma coisa lúdica até, que assim, é engraçado e às vezes pode ser também perigoso, que é as pessoas que não percebem onde tem o vidro. Então, muitas vezes as pessoas esbarram no vidro, né? E isso é uma situação curiosa, porque tem sempre um adesivo empurre, puxe, a pessoa vai direto com a cara no vidro. Então, esse vidro ficou chamando, eu dei o título dele de Trabalho em Vão, né? Que era um trabalho no vão, em trabalho em vão. E tem uns registros e tal, 98, nisso eu estou estudando, Nelson Lerner vem para o Rio de Janeiro, eu conheci a obra dele no Museu de Arte Contemporânea da USP e fiquei encantada, né? E aí ele veio morar no Rio, porque ele casou. E ele deu um curso gigantesco no Parque Lage. E eu fui estudar com ele, estudava estética também com o Tomás Brum. Tinha meus amigos, né? Ana, só para a gente não perder muito assim, o nosso tema de hoje assim né, sobre a arte contemporânea romper com a estética. Então acho que é interessante, a gente teve uma visão assim sua do seu trabalho como artista, do seu trabalho com Basbaum, contato com Nelson Lerner, contato com o Parque Lage, o fato de você estar falando no Rio. Acho que isso é bacana assim para a gente avançar. E da onde veio essa, né, quando a gente estava falando na terça-feira e você coloca essa pergunta, né, a arte contemporânea rompe com a estética, o que você estava pensando? Qual que era a dúvida na sua cabeça? Pensando naquele senso comum que diz o seguinte, mas isso não é arte. Então, a minha pergunta sobre rompe com a estética, que é um lugar onde você tem todo o embasamento para fundamentar o pensamento, né? Que arte ou não, né? Então, eu acho que a arte, ela está hoje contemporânea, ela, obviamente, no seu curso, você deixou bem claro que a gente está estudando, né? São esses dos últimos 12 anos, né? De 2010 a 2022, mas a arte contemporânea, ela pode ter começado muito antes disso, né? Desse período que a gente está mergulhando.
a sensação que eu tenho, a dúvida, é que quando a gente tem nos anos 60, 70, a arte conceitual, que pode estar até não virar uma obra de arte, se materializar, ela pode estar no campo de uma ideia. Quando as pessoas perguntam, mas isso é arte? Porque no curso eu tenho notado que, mesmo acompanhando a arte contemporânea, a partir de agora, eu venho percebendo que eles são mais ativistas, têm mais ativismo, tem mais espaço para qualquer pessoa querer fazer um trabalho, entende? Um grupo. Óbvio que os artistas que você apresenta, eles têm formação em arte, eles se juntam com outros formadores de opinião, outras formações. Então, a minha pergunta, se a arte contemporânea rompe com a estética, é o que define o que é produzido hoje como arte ou não? Porque dentro do curso ali está estabelecido. Mas fora, né? Em que lugar, de repente, se o lugar que a arte está colocada, se aquilo tem um status de arte ou não, se foi validado ou não, se a arte hoje precisa de uma validação institucional, crítica, curatorial, mais ou menos por aí. Tá. Bom, acho que é uma outra pergunta, né? O que define o que é produzido como arte ou não. Talvez a gente deixe essa para uma outra conversa. Acho que essa questão da estética, né? Acho que tem a grande, né, a maioria das pessoas, né, se não estudou a história da arte ou se é novo nosso, espera que a arte seja algo que agrade aos olhos, né, que apresente uma certa harmonia, né, uma certa, né, em termos de, no que às vezes a gente fala de atributos assim formais, né, formas, cores, espaço, né, as características ali, né, espaciais assim da composição, se tem volume, se não tem volume, isso acho que a grande maioria das pessoas espera isso quando olha alguma coisa. E acho que aí acho que tem alguns pontos assim para a gente refletir. E eu acho que a tua conexão continua. É a minha conexão ou é a dela que está fraca, gente? Se vocês falarem aí, ajuda. Eu tenho a impressão que a minha está ok e que a dela ela está pixelando um pouco. Vamos ver. Vocês estão vendo ela bem ou ela tá falhando o sinal dela? Eu acho que tá ok, não? Não, acho que é seu sinal que tá fraco. Gente, ele nunca falhou, justamente na nossa conversa. Então, eu acho que tem uma questão, acho que tem várias questões aí, né? Acho que tem uma questão que eu falo sempre, acho que vale, acho que é a sua mesmo, Ana. Várias pessoas aqui estão confirmando. Então, vê se você consegue melhorar. Acho que acho que tem várias questões aí, né? É uma coisa que eu falo regularmente e tem uma questão que é uma questão assim de perspectiva histórica, tá? Muitas vezes a gente não se coloca no lugar de quem é contemporâneo ao que está sendo produzido. Quando você é contemporâneo ao que está sendo produzido e o artista cria algo para, de alguma forma, desromper, tirar a gente da zona de conforto, se a gente olhar algo que que tira a gente da zona de conforto, dificilmente a gente vai, né, olhar aquilo como bonito. Né, quando o Cézanne surgiu, eu repito isso sempre, que é algo que me marcou, né? Os críticos não falavam, eles falavam, eu não vou criticar isso porque isso não é arte. E eles falavam, e não só isso não é arte, como isso é um sinal de que a gente está no fim da civilização. Né? Então, hoje a gente vê como bonito.
Então, acho que tem uma questão aí que é essa questão, né, trazendo a questão da beleza para bonito, da estética para bonito e feio, acho que é uma palavra bem ampla, né? Tem livros e livros escritos sobre isso. Mas, né, se a gente pensar na estética no sentido da beleza, tem uma coisa que é perspectiva histórica, que é condicionamento do nosso olhar, né? Então, sempre quando a gente estiver olhando algo feito nos nossos tempos e feitos para desafiarem os nossos tempos, é algo que vai perturbar, né? A gente viu, eu fui na, na acho que umas 2 semanas atrás, na Galeria Jaqueline Martins, para ver uma exposição da Lia de Castro, né, onde é uma artista trans, né, trabalhadora do sexo, né, a palavra ali não politicamente correta, né, seria prostituta, e ela, o que que ela fez? Ela dormia com os caras e ela pintava esses caras, para apresentá-los ao mundo e pedia para eles assinarem. Então, quando você olha isso, dependendo de qual é o seu condicionamento estético, você vai achar aquilo bonito. Ou você vai ter uma reação muito grande àquilo, porque é algo desconfortável. Tá? Então, aí alguém vai chegar e vai falar assim, bom, mas a arte contemporânea rompe com a estética? Para quem está vendo hoje, talvez a pessoa vai achar que sim. Pode ser daqui a 20 anos, 30 anos, o mundo mude tanto, onde a pessoa vai olhar e falar, puxa, que bonito isso. Assim como aconteceu ali com a arte nos últimos, né, sempre quando ela surge, ela desafia, e depois, quando o tempo passa, aquilo passa a ser novos ideais de beleza, tá? E isso passa a ser aceito. Essa questão, acho que dos ideais de beleza, a gente também acho que tem né, acho que talvez possa ser um segundo ponto aí para a resposta a essa pergunta. A gente costumava ter um ideal de beleza ditado pela Europa, depois ditado pela Europa e pelos Estados Unidos, e hoje a emissão, né, do que é considerado um ideal de beleza deixa de ter uma origem só e uma cultura só. Então, hoje você pode ter um ideal de beleza na África do Sul, em Gana, na Nova Zelândia, na Indonésia. Né? A Indonésia chegou na documenta de Castro com um ideal de beleza completamente diferente do nosso. O ideal de beleza deles, de estética, é o registro de um encontro coletivo, é algo que facilita um encontro coletivo, é algo que tem alcance, e isso é o que eles consideram bonito. Simplesmente você fazer uma coisa que agrada aos olhos não faz sentido. Tem algumas coisas, né? Um dos trabalhos que eu estava estudando essa manhã, que eu já fiz uma live sobre ele, que é o Black Archives, né? Os arquivos negros, e é apresentado na documenta de Castle, e tudo que a gente vê é uma biblioteca. Os livros, o conteúdo é outro, mas a estética é essa. Então, mas aí o que acontece, né? E eu tive uma conversa uma conversa um pouco sobre isso com a nossa colega do curso, que é a Karen, né? E ela falou, João, não estou entendendo muito aqui alguma coisa, assim, tem alguma coisa faltando, né? Eu falei, Karen, acho que o que está faltando, talvez, na sua percepção ali, é um pouco a tradição ali do Joseph Beuys, né? Então, quando você tem, né? Agora, acho que a gente entrou, primeiro a gente falou dessa questão da perspectiva estética na perspectiva histórica, depois a gente falou na estética, onde você descentraliza e passa a ter uma pluralidade de ideais de beleza, e acho que a gente pode falar da estética, acho que num terceiro ponto, que é uma questão das tradições, assim, né? Então, se você tem o Joseph Beuys, quando ele vai e faz aquela obra onde ele planta 7.000 árvores, ele está falando de alguma forma, o bonito não é representar, o bonito é fazer. Né? E quando você faz, e ele vai lá e faz, a gente teve a obra recentemente discutida no curso também do Zenbo, onde ele pega a comunidade para pegar as plantinhas e colocar as plantinhas no elevador do museu, né? E conversar com as plantas. Então, quando você pega e você desloca ali plantas e coloca no elevador do museu junto com a comunidade, acho que ele pegou até pessoas que estavam a um raio de 1 quilômetro do museu, e você traz essas pessoas para fazer isso, você está esculpindo consciências, tá? E você está esculpindo consciências, é uma escultura social. Você está esculpindo as consciências, né, de uma sociedade, de uma comunidade. E essa consciência, ela pode ter uma estética ou pode ter outra. Você, né, depende de uma capacidade de abstração que não é para a pessoa que está esperando ir lá e olhar um pôr do sol. A pessoa que está lá esperando ir olhar, né, como
um abstrato bonito, como um Rothko, tudo é um olhar contemporâneo, não é um olhar moderno. Tá? Então, quando você pega e você tem alguém como o Joseph Beuys que vem e fala, olha, a questão não é representar, a questão não é plantar, a questão é fazer. E isso acho que a gente estava na segunda-feira na aula, foi lindo, né? Quando a gente chegou na hora de propor ações, aquela senhorinha, acho que ela, né, até falou que tinha 84 anos, 87 anos, né? É bem uma senhorinha super inspiradora. Ela falou, olha, como ação, o que eu comecei a fazer para mudar os hábitos e tudo foi começar a trazer os meus funcionários para almoçar junto comigo, como se fossem meus amigos. Isso se tornou um tabu, se tornou um ponto de discussão na cidade, e as pessoas começaram a reagir. As pessoas começaram a reagir, né, fazendo igual ou questionando isso, mas você vê só uma mudança de ação dela, ela não foi, né, se ela tivesse feito uma fotografia, uma pintura, estaria na parede dela e não teria mudado hábitos, não teria mudado percepções, não teria esculpido consciências, teria tido uma outra vida, né? Talvez não, sem juízo de valores, assim, né? Seria uma obra que teria uma outra vida, né? Então, acho que esse é um ponto. Tem algumas tradições ali, né? O Joseph Beuys é um das figuras centrais assim dessa tradição, né? Acho que eu nem falei de Duchamp, assim, estou até pegando um exemplo mais recente, né? Se a gente quiser mover ali, acho que seria para um quarto ponto, né? O Duchamp, quando ele chega, ele fala, né? Quando ele coloca um urinol ali e fala o que importa é a narrativa que você cria em cima daquele objeto, né? A narrativa que acontece na sua cabeça. Ele está libertando os artistas. Tem gente que acha que ele está matando a estética. Não, ele está libertando os artistas para falar que a arte pode não estar presa à estética e que ela pode ser complementar, pode fazer parte da estética, a história daquele, né? Você ressignificar, você criar uma outra narrativa para aquele objeto. Eu ia até trazer a capa do livro dele, de uns dos livros do Duchamp que eu tenho, da foto do urinol. Ele gosta daquela cerâmica, ele acha aquele formato, aquele objeto bonito. Tanto que ele inscreve num salão e muda o nome. Isso é o que eu acho genial também, né? Sim, sim. E chama de... Isso é muito legal. Esteticamente, aquilo para ele era muito bom. Sim, sim. E aí a gente vê vários legados assim disso, né? Se você pegar o Thirsta Gates, né? Aquele artista, o que ele faz? Ele faz uma intervenção numa comunidade inteira, né? Parte um exemplo de intervenção, às vezes ele pega e muda um galpão para aquele galpão, em vez de ser o galpão abandonado, ser um galpão onde você transforma ele numa cinemateca de filmes com atores negros. E o bar que funciona naquela cinemateca depois é vendido como obra. Porque a história do que aquele objeto representou na sociedade é mais importante do que né, tem gente que acha isso um problema. Eu acho isso uma maravilha, porque se a gente começar a ver o sistema de valores que está atrás daquele objeto, além do que o olho fala, aquilo é muito enriquecedor, aquilo é muito, né, acho que a humanidade está evoluindo. Né? Se a gente olhar para uma coisa, nossa, isso aqui, né? A gente olha para uma calça, a calça precisou, dizem que precisa não sei quantos, né? Um caminhão-pipa de água para consumir, para lá fazer um jeans, né? E alguém me falou, alguém de moda falou que você precisa, não sei se é 1, 2, 3, um X número, um volume desproporcional, gigantesco de água para fazer um jeans. A gente olha o jeans e porque agrada o olho, a gente acha ele é bonito. A arte contemporânea chega e fala, peraí, vamos ver a história que tem atrás disso aqui. Não é só para agradar o olho. Sim. Tem A gente começa a pensar, né? Exato. E aí, então, a arte contemporânea, né, rompe com a estética, eu acho que não né, talvez ela rompa com um certo tipo de estética, né, feito para o olho, feito para uma harmonização no conceito grego ali, né, onde você vai, você harmoniza simetricamente, numericamente, tudo. Hoje você tem tipo de... Quando a gente estuda a história da arte, a gente tem dois conceitos, do belo e do sublime. Né, né? O belo é o que você vem do grego, né? Você olha, você vê harmonia, você vê simetria, você vê equilíbrio, isso é o belo. O sublime é algo que você não consegue explicar por quê, mas você faz... Né? O belo você explica por quê. O sublime você não consegue explicar por quê, mas vem um respiro no contratempo, né?
O que é isso? Né? Eles usam o Rothko, né, como exemplo do sublime, né? Uma coisa que você não explica necessariamente, mas aquilo te pega. Né? E acho que tem um outro ponto, acho que esse seria o nosso quinto ponto ali sobre a arte contemporânea rompe com a estética, que eu gostaria, eu não sei se eu tenho ele aqui à mão, que eu gostaria de mostrar para vocês. É um livrinho que é clássico, não sei onde eu estava mais rápido aqui na minha biblioteca, agora estou um pouco mais lento. Eu costumava até desafiar meus colegas do olhar contemporâneo, que eu encontrava alguma coisa mais rápido aqui na biblioteca do que eles encontravam no Google. Mas agora eu tô meio enferrujado. Aí tem um livro que é um clássico, que eu recomendo vocês sobre essa questão do olhar, que é um livro de um cara chamado John Berger, né, Berger, e chama-se Ways of Seeing, né, que é justamente para treinar o olhar, para a gente ver além do que está sendo representado. E um cara incrível, chamado James, acho que é Bridle, a pronúncia correta, que é Bridle, criou, acho que foi recentemente, inclusive com um produtor que eu conheço, a gente já fez uma coisa juntos, é um seriado de 4 partes na BBC chamado New Ways of Seeing, né? Então são os caminhos do olhar, e aí são os novos caminhos do olhar. E assim, ele é um maverick, ele é muito respeitado ali pela comunidade artística, esse James Bridle, né, falando um pouco sobre estética. E nos primeiros episódios desse New Ways of Seeing, né, dos novos caminhos do olhar, ele fala o quanto hoje a gente não olha mais, a gente é olhado pelas máquinas. Então, né, a gente faz, agora quando eu entro em casa aqui, tem esse reconhecimento facial. Não, quando você vai entrar quando eu vou no clube fazer ginástica, ele reconhece a minha mão. O reconhecimento digital. Né? Dizem que o telefone, o Siri, ouve o que a gente está falando. Então ele fala, o ser humano passa a ser, se ele continuar a se pensar como aquele que olha, que dá as cartas, né? Quando você olha que você é autor ali da sua análise do mundo e tudo isso, né? Isso é muito legal, esse Ways of Seeing. E ao mesmo tempo, quando a gente vive a ilusão de que a gente é alguém que olha, mas a gente não consegue ver a internet, a não ser que a gente treine o olhar. Então, o que ele fala? Ele pega e vai narrando nesses episódios uma caminhada pela cidade onde ele fala, olha, ali tem um prédio que tem servidores, olha, ali tem um satélite, não sei o que lá, ali tem uma antena, não sei adão. Para as pessoas verem, porque senão o que acontece? A gente acaba sendo manipulado, a gente, né, tem um olhar da máquina sobre nós, porque tudo que acontece na internet, a máquina está vendo e está registrando, e os nossos dados estão sendo registrados, né, e agora a inteligência artificial, estão dizendo que a inteligência artificial, quando acaba o consumo do que tem disponível por texto, que ela começa a ler imagens também e a textualizar, a transcrever para textos, né, vídeos como esse, para poder continuar aprendendo. Então, se a gente fica naquela ilusão de que a gente é aquele que olha e esperando ver beleza, enquanto isso a gente está sendo manipulado. Então, ele fala nesse seriado que é mais importante que a gente treine o olhar para entender o olhar da máquina, porque se a gente entende o olhar da máquina, a gente se diminui a chance, né? Acho que não ousaria falar evitar, porque a gente é todo mundo muito manipulado pela máquina, né? Mas a gente tenta ser menos manipulado. Então, quando ele está falando isso, para mim foi caindo umas fichas. Eu falei, puxa, por isso que os artistas agora estão muito mais preocupados em treinar o nosso olhar para não ser manipulado, para ver o que é invisível, para ver do que simplesmente você chegar e olhar uma coisa, né? O que no século XXI, onde o olhar mudou né, é uma nova forma de olhar, e as máquinas estão olhando muito mais do que os seres humanos, e os seres humanos estão sendo manipulados pelas máquinas. Se os humanos conseguirem entender o olhar das máquinas, em vez de estarem preocupados com ver beleza, com o próprio olhar, é muito mais importante né, em termos de sobrevivência, em termos de como ele se coloca no mundo. Sim, esse ponto que você acabou de colocar foi muito bonito, que eu até coloquei assim, o direcionamento do olhar, né? Porque é importante, senão você se acostuma
aquele padrão de visão, e você está na rua e é aquela história, você vai esbarrar no vidro, Sim. né? Você vai esbarrar em coisas, você vai tropeçar, você vai... Então, esse estado de presença também, e esses sentidos, né? A gente... aguçar os sentidos, né? Os auditivos, a visão, o pensamento, que está muito conectado com o olhar. Tem artistas que trabalham com olfato, artistas de coletivos gastronômicos, como você apresentou, que trabalham com paladar, quer dizer, com todo o preparo. E tem mais dois sentidos também, né? Que é a capacidade que você tem de entender e escutar seu próprio corpo. Sim. Eu acho, Sim. e na nossa contemporaneidade, essa inteligência artificial que você fala, ligar para fulano de tal, sabe, esse novo chat, né, que as pessoas estão usando para perguntar sobre elas próprias, isso não me interessa, sinceramente. Eu acho uma coisa que no futuro não vai produzir o que já foi produzido ao longo da história da literatura, das artes, enfim. Então, a gente tem que repensar como não ser sorria, você está sendo filmado, porque a sua conduta passa a mudar, porque tem uma câmera. Isso não é para mim. Porque com câmera ou sem câmera, sabe, eu vou ser a mesma pessoa. Sim. Eu não vou fazer nada que uma câmera me iniba de fazer, entendeu? Você, obviamente. Então, mas eu entendo que ela, para esse mundo louco que a gente está vivendo, né, ligado à violência, elas são super importantes. Mas por uma questão de vigilância, de achar, enfim, das coisas serem mais rápidas. Mas não a câmera como um lugar de que você, como você colocou, da gente aprender a lidar com essa nova tecnologia. Eu acho que elas são mecanismos que aconteceram, mas ainda não acho tão assim. E aí o que vale mais, né? Ou você ter um olhar treinado para reconhecer como você está sendo olhado. Então Boa. é uma outra consciência. Agora, acho que isso, se for colocar, acho que aí esse seria o nosso, né, quinto, sexto ponto. Não estou dispensando o fato de que a estética, de que a beleza, de que o olhar, de que o que a gente vê é um gatilho aí cognitivo assim para a fruição, né? Quando você vê um trabalho da Rita Stahel, quando você vê um trabalho e, né, pegar os exemplos ali da aula, Fabiana Faleiros, Cripta de Jean, Pepe Lemes e a Neri Oxman, quando você vê um trabalho deles, é claro que a beleza e a estética, tudo isso fazem parte, mas elas já fazem parte com uma combinação, não é mais como no período moderno, né, onde você olhava e você fala, nossa, está explorando a cor, está explorando o espaço, está explorando as emoções além da representação, né, quando começa a surgir um outro tipo de arte abstrata, ou o cubismo, né, tudo isso. No olhar contemporâneo, a gente tem a estética que ela entra como um gatilho ali, como um resultado de uma pesquisa e como um gatilho que, para quem olhe, de alguma forma, né, saia da zona de conforto e fique intrigado para ver o que está acontecendo ali dentro. Quando o Ernesto... E aí a gente volta para aquele lugar, mas isso é arte ou não? Quer dizer, os lugares onde você vê essa arte. Então, a instituição, o crítico, o curador, a galeria que você está, é como se autorizasse aquilo, entende? Então, o artista ele não caminha mais sozinho, né? Como no modernismo, né? Aquele, por exemplo, Malevich, ele foi um pintor, né? Um artista praticamente ele criou um movimento sozinho. Eu Isso. acho isso. Malevich, Mas especificamente, eu não sei, mas tem grandes marchands já, né, na história, e eu diria que há pelo menos uns 200 anos, 150 anos, a gente tem grandes marchands, não tem? O Malevich andou totalmente sozinho, sem marchand, sem nada. Eu acho difícil imaginar isso. Não? ele expunha na sua própria casa. A foto do velório dele são todos os quadros dele em torno dele.
né? Quer dizer, assim, é chocante. Realmente ele andou bem sozinho. Aí eu vou Bastante. procurar. Pode procurar, porque ele é um dos meus favoritos. Até pela filosofia, né? A questão do vazio, né? Do preto sobre o branco sobre o branco, a teosofia incluída na espacialidade, né? Como ele queria internamente transcender a essa questão pictórica, né? Todos eles fazem isso. Duchamp também foi um excelente pintor, um excelente gravador. De repente ele passa para o urinol, vou jogar xadrez 20 anos. Malevich também tem uma fase lá figurativa, não sei o que, de repente pega a cruz de São Nicolau, de repente bota uma bola preta sobre um fundo branco, Sim. sabe, um quadrado espacial, e aí ele começa a construir espacialidade, sabe, ele começa a ter uma cosmo-percepção e incluir isso na obra dele, né? Ele era russo, né? Eles estavam Então, eu vivendo o que acho. estava acontecendo, a sensibilidade ali do tempo deles pedia isso, né? Por que será que eles estavam revendo? Acho que eles estavam vivendo essa desconexão ali entre a mente e a representação, né, que é o início ali da sensibilidade do século XX, né? Sim, e hoje eu sinto que os artistas não precisam mais se deslocar do seu ambiente. Muitos fazem residência, obviamente, como você colocou, mas eles não precisam mais sair de onde eles vivem, como aconteceu com o Duchamp, foi para Nova York, muitos, Wei Wei, né, o chinês. E depois que eu descobri, estudando, que ele foi um adolescente em Nova York, ele foge Sim, da Revolução Cultural na sim, China e ele cresce lá. Então, quando você tem essa informação, você começa a entender por que ele pega um vaso chinês e imprime a Coca-Cola ali, sim, né? sim. Então, como isso também da América, com o conceito, a Yoko, que vai para Nova York, John Lennon, que vai para Nova York, tudo aconteceu ali. Então, agora eu acho que isso agora começa, o mundo começa a ganhar mais espaço, sabe? Isso eu acho bonito de ver grupos coletivos da Indonésia, saber que a arte rompeu fronteiras, né? Assim como tem brasileiros que já não expõem mais no Brasil, artistas hoje contemporâneos, Não, tem né? muitos. A gente tem uma geração grande de artistas brasileiros que fazem Ernesto Neto, Laura Lima, o próprio Basbaum. O Basbaum tem uma sala importante na Tate. Mas acho que complementando um ponto que eu tinha, você deve conhecer aquele trabalho das novas bases para a personalidade do Basbaum, né? Onde ele criou um negócio que parece um olho, parece uma bandeja, parece um símbolo, e ele ia mandando isso para as pessoas iam, né? Ali você vê um papel da estética, mas de um outro jeito, né? Aquele formato é um formato que te intriga e que te faz, uma pessoa vai e deita e coloca o bebê para tomar banho lá, outra pessoa faz um piquenique, né? Cada um usa de um jeito e aquela estética permite isso, né? Se não tivesse uma sensibilidade estética tanto de quem, né, pega e cria a partir da obra, como a do Basbaum, de criar algo que tenha tantas, né, múltiplos usos, né? Se você pegar uma bandeja comum, uma garrafa comum, o que for, você vai fazer um uso e pronto. Mas ele cria esse negócio que de repente a pessoa usa na praia, a pessoa usa, né, novas bases para a personalidade. Né? Então, Esse trabalho acho que já tem 30 anos, sim, né? sim, Ele é bem década de 80, né? O Basbaum, é incrível, assim, ele é meu amigo, né? Então, assim, foi uma sorte a gente estar ali junto para fazer aquele projeto juntos, mas né, depois a gente se separa, mas a amizade continua. Mas ele é muito ocupado, professor e tal, mas é muito bom estar próximo dessas pessoas. E você citou também o Wesley, do que li, eu imagino que tenha sido ele no papo com Cláudio. E o Wesley foi um artista que me marcou bastante, porque um dia ele deu uma reportagem para uma revista e ele dizia assim: aprender arte seria como a iniciação zen. Né? Primeiro, na iniciação zen, o mar é a montanha é o mar e a pedra é a árvore.
Depois, a árvore é a árvore, a montanha é a montanha, o mar é o mar, entende? Você começa a focar. E tem um trabalho belíssimo dele que ele deixa o tempo, né? E a poeira. Eu tenho até essa revista ainda. A poeira vai assentando, assentando, assentando durante anos. E fica coberto de poeira um lugar, uma mesa com objetos nada artísticos, mas a obra era o tempo e a poeira alojada ali, né? Então, isso tudo eu acho bonito também, sabe? A beleza não está naquele rigor estético, como você falou, do belo, do bom, do verdadeiro, do sublime, né? Para alguns filósofos, você tinha que estar num deserto, sozinho, para sentir o seu real tamanho, para só assim, diante, com a dimensão gigantesca do mundo, você ter a sensação do sublime, entende? Hoje o sublime está facilitado, né? Assim, não precisa ter eu ir para um deserto, ficar lá e ver a dimensão e o silêncio do mundo para entender o meu real tamanho. Mas o direcionamento do olhar contemporâneo, né, faz a gente abrir a mente e aprender a romper os laços que o modernismo também rompeu, né, com algumas estruturas que devem ser rompidas e vão ser sempre rompidas, né? Sim. Eu acho isso super importante. Então, esses artistas, estudá-los agora, on time, é muito bom, porque você vai ver gente ainda fazendo sozinho, numa galeria, uma experiência que eu falo, meu Deus, é inútil. Só serve, entende? Não sei. Eu queria colocar essa questão que eu anotei aqui, né? Que é o pensar o que não é arte mais hoje, né? Porque como tem muito artista, sabe? Fazer arte virou assim uma coisa super popular, né? Todo mundo se interessa pela arte e o fim da arte, né? Do Danto, que se depois da Brillo Box, se a caixa do supermercado é a mesma que está na galeria, então daqui por diante vamos ver o que vai acontecer. Vale tudo, né? Quer dizer, então quando ele decreta esse fim da arte e começa esse renascer do que viria adiante, depois ele tenta ali como filósofo da arte, historiador também, fazer essa divisão. Então, depois daqui, para onde é que a gente vai, né? Então, eu acho que Nova York... outra coisa também legal, os nomes dos museus, né? Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea, o MAC aqui, em Niterói, do Niemeyer. Assim, o último trabalho que eu vi lá foi do Nelson Lerner, vivo ainda, entende? Então, assim, tanto que tem muito museu de arte moderna, né? MoMA, né? Cada museu tem ali o seu segmento, né? Os museus de colecionadores e essa diversidade, como você falou, uma fala muito bonita das instituições que têm que começar a existir, como museus novos, novas bienais, mais espaço, porque às vezes você acha que você conquistou um lugar, mas depois você cai no esquecimento, entendeu? Isso é muito triste para quem tem uma tentativa de construir uma obra, um raciocínio, entende? Sim, sim. Aí eu acho que você está entrando em outras questões assim que eu não consigo entrar hoje. Acho que a gente marca uma próxima aí, uma outra conversa. Eu acho que eu espero ter, com essa questão da estética e do rompimento com a estética, espero ter colocado aí alguns pensamentos úteis e a gente marca Muito útil. na próxima
terça eu tenho um evento de família. Na quinta, alguém tinha me perguntado para falar um pouquinho sobre a SP Art. Então, na próxima quinta, a gente fala um pouquinho sobre a SP Art. E aí vamos ver na semana seguinte, eventualmente, a gente fala sobre essa questão, o que é arte, o que não é arte. E eu já fiz algumas lives sobre isso, mas a gente pode recuperar aí. Vamos ver se as agendas permitirem, a gente continua essa conversa na semana seguinte. Quem autoriza, né? Quem é que está? Sim, quem autoriza. E tem vários comentários aí a serem feitos sobre isso. E aqui acho que era alguém tinha escrito aqui, a Lucélia colocou sentido proprioceptível. Eu não sei se eu conheço essa palavra, não sei se é um erro de digitação ou se é uma palavra que eu não conheça. Me ajuda, Lucélia, o que é? Ou se você quiser entrar aqui e conversar com a gente. Oba, entra aí. Deixa eu chamar a Lucélia, vamos ver se ela quer participar. Acho que ela saiu já. Acho que saiu. Ana, então é isso. Eu agradeço aí a sua pergunta e a disponibilidade para essa conversa. E ficar salvo aí, se alguém quiser olhar, vou colocar por escrito. Acho que a gente falou sobre Arthur Dantos, falamos sobre o John Burgess, sobre o James Bridle, e eu vou colocar aí na descrição para quem quiser pesquisar esse pessoal. E seguimos com o dia. Tá bom. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal, que ficou aqui até agora. Bom dia para vocês. Tchau.